Graça e paz. Eu quero saudar os alunos do estudo bíblico do Ministério de Ensino, da Casa de Oração. Nós vamos começar nesta aula o segundo semestre do ano de 2020, esse ano complicado, esse ano atípico que nós estamos vivendo, mas em que nós estamos estudando mais e estamos nos preparando mais para a vida pessoal, a vida ministerial também, né? E acho que vai ser bastante importante esse estudo que nós vamos fazer. Nós vamos fazer o estudo que está nesse livrinho aqui. Vamos falar dos profetas Elias e Eliseu. O título é Elias e Eliseu, Homens de Ação. E antes de mais nada, eu queria agradecer à editora Cristã Evangélica por nos permitir a gravação deste conteúdo e disponibilizá-lo nas redes sociais, inclusive no YouTube. Por que nós vamos falar sobre Elias? Porque há muitas semelhanças do tempo que viveu Elias para os dias atuais. Vocês vão ver no decorrer da aula que vocês vão identificar algumas coisas que nós vamos falar aqui com coisas que nós estamos vivendo atualmente. E nós começamos falando de Elias. O título desta aula é Elias, o homem e seu ministério. Por que este título? Porque nós vamos exatamente mostrar que Elias era um homem comum, um homem do campo. A sua origem era Gileade, uma terra seca, uma terra deserta, onde haviam muitos animais perigosos, e ele convivia com esses perigos, esses riscos. Ele tinha uma vida não confortável. Ele era um homem simples, rude, e ele evitava os palácios, ele evitava as cidades, ele preferia ficar no campo. Ele se sentia melhor no campo. E apesar de simples, ele era um homem do campo. Ele teve um ministério muito ativo e muito poderoso. Deus levantou ele para profetizar contra um estado de coisas em que realmente aborrecia muito a Deus. E algumas coisas hoje também que Deus não se agrada, e nós precisamos nos levantar como Elias para denunciar esse tempo em que há uma depravação moral, social, há uma desvalorização da família, uma desvalorização da figura paterna. Os valores morais estão sendo descontinuados, né? Não estão passando de geração em geração. E o que acontece no tempo de Elias é exatamente isso, né? Elias viveu num tempo da divisão do reino. A história de Elias se passa mais ou menos 58 anos depois da morte de Salomão. E 7 reis já haviam passado pelo reino do norte. Lembrando que Elias profetizava no reino do norte, cuja capital era Samaria. E historicamente, o reino do norte sempre foi um reino mais complicado, menos fiel, mais dado aos desvios espirituais e às idolatrias do que o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. Então Elias ele vai profetizar no meio de uma situação de idolatria e de depravação moral em que vivia aquele povo. Depois de Salomão se passaram 7 reis, e todos eles reis maus, reis iníquos, reis que
traziam idolatria à terra, reis que faziam casamentos mistos e que maltratavam o povo e desobedeciam às leis de Deus. Então, Deus levanta Elias para um ministério bastante complicado, para profetizar principalmente contra o rei Acabe. O rei Acabe, diz a palavra de Deus, que depois de 7 reis ruins, maus, diz a palavra de Deus que ele foi o pior deles, o pior dos reis de Israel, do Reino do Norte. E ainda para agravar a situação, Acabe ele se casa com uma princesa dos Sidônios, Jezabel. Jezabel era uma mulher mística. Ela servia a Baal, mas ela era tipo uma profetisa que trazia desvios sexuais. Ela era realmente uma pessoa com costumes e práticas muito estranhas ao poder e ao desejo de Deus para o povo. Ela trazia situações em que Deus se desagradava profundamente. E Elias, diante desse declínio espiritual e moral em que vivia o povo de Israel, ele vai trazer profecia e vai trazer juízo através das profecias que Deus enviava a ele, profecias duras, mas que Elias cumpria rigorosamente. Através de Elias foi profetizado que os céus se fechassem e que por um tempo não caísse nem orvalho na terra. Um tempo de seca, um tempo difícil. E ele era um homem muito usado por Deus, de práticas religiosas bastante fiéis à vontade de Deus. Ele orava, um homem de oração, e quando ele orava, alguma coisa acontecia. Então, quando Elias profetizava e orava para que não chovesse, não chovia, segundo a palavra de Deus na vida dele. Diante de um desafio aos profetas de Baal, quando ele orou para que caísse fogo do céu, o fogo caiu do céu, segundo a palavra de Deus. Deus honrava a palavra profética de Elias, e Elias honrava a vontade de Deus na sua vida. Nós não sabemos muita coisa sobre Elias, como eu disse, era um homem do campo, um homem rude. A Bíblia não traz muita referência sobre suas famílias, sobre seu pai. Mas nós, através do nome de Elias, que significa Jeová é Deus, nós podemos identificar também uma fidelidade dos pais de Elias, que deveriam ser homens simples também, mas que eram fiéis à palavra de Deus e que colocam profeticamente o nome do filho como Jeová é Deus, que simboliza essa confiança que Elias tinha do Deus que ele servia. E Elias é um homem muito simples, mas ele foi enviado por Deus ao palácio para falar com o rei Acabe e com a rainha Jezabel. Era um homem simples, mas que estava diante de poderosos. E diante de poderosos, ele não se intimidava. Muito pelo contrário, ele ganhava uma força. Ele ia com a força não do seu próprio braço, mas a força espiritual que Deus havia colocado nele. E ele profetizava na frente de reis e de rainhas, sem medo, né? Por um tempo, Elias foi perseguido por Jezabel e por Acabe, exatamente por essa força e impetulância que ele tinha quando ele ministrava, profetizava a palavra de Deus.
Um homem simples como nós, mas quando ele orava aconteciam muitas coisas. Esse é o ensino de Elias para as nossas vidas. Não importa se nós somos letrados, não importa se nós somos preparados teologicamente, se nós somos grandes teólogos, o que importa é estarmos à disposição de Deus para que Ele nos use. Essa é a grande vantagem que o homem de Deus tem sobre os outros, é se permitir ser usado, né? É ser vaso de honra para que Deus despeje ali um alabastro, um perfume precioso. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo foi derramado sobre pessoas comuns para que essas pessoas não se vangloriassem. Então, quando nós oramos e alguma coisa acontece, ou quando nós ministramos para os nossos vizinhos, ministramos para alguma pessoa, ministramos na igreja, nós precisamos ter um entendimento que nós somos vasos de barro, nós somos como Elias, homens simples, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas nós temos em nós algo que é poderoso e grandioso, que é o Espírito Santo de Deus. Este sim tem toda a honra e toda a glória das coisas que nós realizamos. Elias tinha essa ideia, né? Elias tinha isso na sua vida. Ele sabia que ele era grandemente usado por Deus e ele tinha essa certeza na vida dele, né? E ele prosseguiu assim, fazendo grandes coisas, sendo um grande profeta, uma referência na história de Israel, porque ele se colocava à disposição para que Deus realizasse nele grandes coisas. Então, a intenção dessa primeira aula é exatamente demonstrar como um homem simples, ele pode fazer grandes coisas no reino. E nós temos muitos outros exemplos de ocorrências desse tipo na Bíblia, em que homens muito simples, homens que... Gideão foi um caso desse, um homem do campo também, um agricultor, que foi levantado como juiz, que foi levantado para libertar o povo numa certa situação. No Novo Testamento nós temos Pedro, um pescador, um homem simples, até bruto, mas que no decorrer da sua vida ministerial com Jesus, durante os 3 anos, ele aprendeu muita coisa e depois da ascensão do nosso Senhor, ele se tornou um grande apóstolo, um grande ministrador e um doutrinador da igreja. Muitas pessoas simples são grandemente usadas por Deus. Deus usa quem Ele quer. Usou Paulo também, que era uma pessoa preparada, era uma pessoa letrada, um rabi, um mestre, e ele usa Paulo também, principalmente para falar nos palácios, e para falar com romanos, e para falar com gentios. Então Deus usa cada um de nós para um determinado desafio. Então Ele vai me usar para um determinado desafio, e Ele vai usar você para um determinado desafio, para um determinado objetivo. Isso não me faz melhor ou maior que você, nem faz você maior ou melhor do que eu. Nós somos todos iguais perante o reino, mas nós somos colocados para objetivos diferentes, muitas vezes, para alcançar pessoas diferentes, dentro do mesmo corpo e dentro do mesmo ministério. Então Elias foi esse homem que foi grandemente usado e ousado na palavra para ministrar num estado de coisas adversas, né? Num governo
iníquo, num governo que tinha tradições de coisas mundanas, de coisas que não eram agradáveis a Deus. Amém? Então, que essa aula te leve a refletir sobre essa situação e que você se veja como homem de Deus, mulher de Deus, usados na obra com essa ferramenta que você é, com essas circunstâncias em que você nasceu, em que você viveu. Isso vai te trazer, vai te instrumentalizar para a obra do jeito que Deus quer. Você não precisa ser outra pessoa, você não precisa ter outra formação, porque Deus vai te usar do jeito que você é, como fez com Elias, para alcançar um determinado tipo de pessoas. Amém? Deus abençoe. Obrigado por você estar assistindo esse vídeo. Continue conosco. Esta é apenas a primeira aula do segundo semestre. Nós vamos ter 17 aulas daqui para frente, em que nós vamos estar aprendendo mais sobre a vida de Elias e de Eliseu. E eu sei que isso vai ser uma bênção na sua vida. Amém? Obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima aula.